Você está trabalhando no seu escritório na maior merda, sem dinheiro, com um monte de conta para pagar, aí toca o telefone e é uma empresa te oferecendo um emprego com um salário que você nunca ganhou na vida. Fala pessoas, tudo certo? Aqui é o Éder Cachoeira e mais um vídeo contando a história da Tecmédia. Como eu tinha falado no vídeo anterior, hoje eu vou comentar sobre os primeiros estagiários que a gente contratou, sobre os projetos que a gente teve logo no primeiro ano e também sobre uma grande oportunidade que surgiu em um momento que a gente mais precisava. Então vamos lá. Mais ou menos no segundo semestre de 1997, um primo, o Erlon, foi fazer uma visita no escritório, estava eu e o Bial trabalhando, e ele foi levar o computador para eu consertar. Como eu já tinha trabalhado com assistência técnica, eu consertava computadores para alguns parentes, alguns amigos, enfim. O Erlon foi no escritório e ficou durante um tempo lá comigo e com o Bial e viu o que a gente fazia. Desenvolvimento de sites, configuração de hospedagem, registro de domínios, tratamento de imagens, tudo aquilo que envolvia desenvolvimento de sites. Ele ficou tão admirado com aquilo que na mesma hora ele perguntou se podia trabalhar com a gente. Aí, é claro, a gente explicou para ele que não tinha condições de pagar, que a gente não tinha recursos. Mesmo assim, ele falou que queria trabalhar, que não precisava de remuneração. O computador dele já ficou no escritório, ele foi correndo para a casa dele buscar as outras peças que faltavam. Conseguimos mais uma mesa, uma cadeira e pronto, já tínhamos nosso primeiro estagiário. O Erlon teve uma carreira muito legal depois da Tecmédia, mas infelizmente ele veio a falecer, vítima de um acidente de carro. Eu considerava ele como um irmão, mas eu vou falar mais sobre ele nos próximos vídeos. Seguimos trabalhando e em um determinado dia, conversando com outro parente, ele me perguntou se eu não tinha uma vaga para o filho dele trabalhar lá na Tecmédia com a gente. Eu fui sincero e falei a mesma coisa que eu já tinha falado para o Erlon, dizendo para esse parente que eu não tinha condições, que a gente não tinha recurso para pagar, nem o primeiro, nem o segundo estagiário, mas ele falou que não tinha problema. O que ele queria é que o filho dele trabalhasse com a gente, que aprendesse uma nova profissão, que aprendesse sobre internet, enfim. Acertamos os detalhes e o Ricardo começou a trabalhar com a gente, foi o nosso segundo estagiário. Trabalhamos um tempo, eu, o Bial, o Erlon e o Ricardo, e logo em seguida o Bial saiu da empresa, como eu já tinha explicado no vídeo passado. Se você não assistiu o vídeo, volta lá e dá uma olhadinha. Mas a coisa estava feia, pois a demanda de serviços era muito pequena. Eu só queria voltar um pouquinho e falar da primeira oportunidade que surgiu por causa da Tecmédia. Antes da saída do Bial da empresa, fui convidado para ser professor de um curso técnico de informática lá no Senac, que fica aqui em Tubarão. Na verdade, fui indicado por um outro grande amigo, o Moacir Nunes, que frequentava o nosso escritório. Em uma das nossas conversas, ele comentou que o Senac estava precisando de professor na área de informática. Eu tinha acabado de informar. Detalhe, eu nunca tive pretensão de ser professor. Até o final da minha faculdade, eu sempre tive muita dificuldade de me comunicar em público, até mesmo de apresentar trabalho em sala de aula. Eu me enrolava. Mesmo assim, resolvi encarar o desafio, fui no Senac e comecei a lecionar. Confesso que não foi nada fácil no início. Bom, voltando ao ano de 1998, as coisas estavam extremamente difíceis, principalmente na questão financeira. Eu já não tinha mais como manter o escritório, pois tínhamos poucos clientes e o faturamento era baixo demais ainda. No meio disso tudo, conversando com outro amigo, o Clóvis William, o conhecido Mukirana, nós tivemos a ideia de criar um portal de notícias, um portal de informações com um shopping virtual, com outros recursos. O nome do portal era Planeta Sul. Isso foi lá em 1998. Começamos a desenvolver o portal, eu na parte técnica e o Clóvis responsável pela parte comercial. Visitamos algumas empresas. Logo de início do processo de comercialização das cotas de patrocínio, já fechamos com uma das maiores empresas aqui da cidade na área de vestuário. Só que basicamente a aceitação da ideia ficou muito restrita a algumas empresas, o que fez com que a gente parasse o projeto e desistisse alguns meses depois. Como eu estou falando de oportunidades, vou falar da maior delas. A situação financeira da empresa era crítica, muitas contas para pagar, eu já não tinha mais um centavo para investir, quase não tínhamos serviço, trabalhávamos somente eu e o Erlon. Enfim, a Tecmédia recém completava 18 meses de fundação e o fim parecia muito perto. Porém, um determinado dia recebi a ligação de um outro amigo, Juliano Morona, um amigo de faculdade, fizemos computação juntos. Ele me ligou e perguntou como estava a situação da Tecmédia. Falei que realmente estava muito difícil e ele comentou que sabia de uma outra empresa que estava procurando alguém para trabalhar com internet. Ele sugeriu que eu procurasse saber mais. Fiquei pensando durante um tempo e resolvi ir até a empresa levar o meu currículo. E no currículo eu coloquei basicamente tudo que eu
eu tinha feito naquele 1 ano e meio de TecMed. Linguagens de programação, servidores web, registro de domínio, configuração de hospedagem, tratamento de imagens, tudo mais que eu tinha aprendido. A empresa era Eliane Revestimentos Cerâmicos, que tem a sede aqui em uma cidade vizinha, em Cocal do Sul. A Eliane era a maior cerâmica do Brasil e a 5ª maior do mundo, naquela época. Imagino que hoje tenha mantido essa posição. Tive que pedir um carro emprestado, pois o meu Fusca, aquele lá que eu comentei, estava quebrado e eu fui até lá, entreguei meu currículo para o responsável do departamento comercial, ele pegou o meu currículo e falou que infelizmente a vaga já estava preenchida. Eu fiquei um pouco decepcionado e pensei que merda, mas enfim, bola para frente, vou voltar para Tubarão e continuar trabalhando para levantar a TecMed de novo. Mesmo assim, o cara do RH pediu para eu deixar meu currículo para quem sabe em uma outra oportunidade. Falei, beleza, tranquilo. Assim que voltei para o escritório, o Erlon, que ainda trabalhava comigo, disse que o pessoal da Eliane tinha acabado de me ligar. Peguei o telefone, liguei de volta e falei novamente com o gerente de RH. Ele disse que mostrou o currículo para o gerente da área de TI, o Júlio, e que ele queria conversar comigo. Marquei um horário, fui novamente até Cocal, dessa vez com outro carro emprestado, pois o Fusca ainda estava quebrado. Chegando lá, conversei com o Júlio César Feldman, cara super gente boa, gerente de TI. Conversamos bastante. Ele disse que o cargo era uma solicitação do diretor-presidente da empresa, na época Adriano Lima, e que ele tinha se interessado muito pelo conteúdo do meu currículo. E lembrando que o que eu tinha colocado no meu currículo era basicamente o que eu havia aprendido naquele 1 ano e meio de TecMed. Expliquei a situação da minha empresa e os motivos que estavam me levando a voltar a trabalhar como funcionário. Ele entendeu e acabamos acertando a minha contratação naquele momento. Ele disse que eu tinha o perfil que eles estavam buscando, que a vaga tinha sido preenchida inicialmente, mas o candidato escolhido não tinha a disponibilidade que eles queriam. Disse também que analisaram cerca de 31 currículos do Brasil todo, mas que o perfil mais adequado era o meu. Depois acertamos o salário, um ótimo salário por sinal. Aceitei trabalhar na Eliane, na área de internet. Na verdade, eu nem tinha muita noção do que exatamente eles precisavam. Sinceramente, acho que nem eles sabiam direito o que essa pessoa ia fazer lá dentro. Até porque a área de internet ainda era muito nova no Brasil. Bom, eu pedi 2 semanas para o Júlio para eu poder me organizar, acertar as coisas na TecMed, e ele disse que não haveria problema nenhum. Voltando novamente para Tubarão, dei a notícia para o Erlon e disse que iria fechar o escritório e que ele ia continuar atendendo os clientes da TecMed da casa dele. Ele entendeu e assim comecei a me organizar. Só que uma semana depois me ligaram novamente, dessa vez o gerente do departamento de marketing, o Leonardo. Ele me chamou para conversar, fui lá pela 3ª vez. Durante a conversa ele explicou que num primeiro momento eu iria trabalhar no departamento de TI, lá junto com o Júlio, mas que eles decidiram que era melhor eu ficar no departamento de marketing, pois tinha mais a ver com a função que eu ia exercer. E foi isso que aconteceu. Mas não era só isso que ele queria falar comigo. Como eu tinha uma empresa registrada, o Leonardo fez uma proposta. Ao invés de eles me contratarem por CLT com carteira assinada, ele estava propondo que eu trabalhasse por 3 meses como prestador de serviço e eles pagariam o mesmo valor do salário que eu já tinha acertado através da apresentação de nota fiscal da minha empresa. Eu aceitei numa boa, tranquilo. Por isso, acabei não fechando a TecMed naquele momento. Também nem sei se era exatamente isso que eu faria na época. Outro detalhe, os 3 meses de experiência se transformaram em 11 meses. E aconteceram várias mudanças na empresa, lá na Eliane, e a minha situação temporária estava virando definitiva. Mas vou falar sobre isso em outro vídeo de forma bem detalhada. Com o valor que eu estava recebendo como prestador de serviços da Eliane e mais o meu salário como professor do Senac, consegui acertar boa parte das dívidas da TecMed, que gerou um grande alívio naquele momento tão difícil que eu estava passando. Os detalhes dos quase 3 anos que trabalhei dentro da Eliane, eu vou contar nos próximos vídeos. Eu garanto que são histórias muito interessantes, fiz bastante coisa legal lá dentro. Quero destacar o seguinte, só consegui essa vaga para trabalhar dentro de uma grande empresa, ganhando um salário muito bom, porque eu fiquei 1 ano e meio estudando e trabalhando na TecMed, mesmo com todas as dificuldades financeiras. E se você tem alguma história parecida com a minha, quer contar como você criou a sua empresa, se já passou por alguma crise financeira parecida, teve dúvidas se continuava tocando uma empresa ou se ia trabalhar novamente de empregado, faz um comentário aqui embaixo, fala sobre a sua experiência, eu vou procurar responder todos os comentários e ajudar no que for possível. Mesmo que não seja dono de uma empresa ou empreendedor, mesmo que você seja funcionário, eu tenho certeza que as minhas experiências profissionais vão te ajudar de alguma forma. E não esquece de dar um like aqui no vídeo se você gostou, se não se inscreveu ainda, se inscreve no canal e ativa as notificações para ficar por dentro dos próximos vídeos. Ainda tem muitas histórias interessantes para te contar e bastante coisa legal para compartilhar com você. Um grande abraço e muito obrigado por estar me acompanhando aqui. Até mais!